Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Conversa com quem tem o que dizer de bom. Sexta-feira, olha ela aí. Aí. Flávia Lippe. Ah, meu Deus do céu, que dia feliz, viu? Te encontrar. Que Feliz dia demais. feliz. Uma semaninha assim, diferente. Muitas viradas, muitas conversações, muitos debates, muitas mudanças, a gente preparando o emocional, de um lado, de outro, mas enfim, que bom que a gente tem coisas resolvidas, e aí a gente sempre pensa no depois, né? Como é que as coisas se sustentam, como é que a gente sustenta o que é bom, como é que a gente elimina o que é ruim, como é que a gente conserta as coisas, é a atividade de todo dia, no mundinho pequenininho da gente, né? E no mundo coletivo de todos nós, de toda essa gente, as diferenças e tal. Mas é bom, né? Entender isso, essa provocação, ainda que seja muito emocional, né? Dessa semana, muito forte para todo mundo, ela é importante porque a gente precisa se posicionar, precisa se situar e continuar. Essa é a pegada. Como é que você gosta de falar, Flávia? Tem a palavra sustentabilidade que é aplicada para tudo hoje, mas vamos pensar sustentabilidade. Gente, como é que você está vendo essa sustentabilidade humana, assim, pensando grande, pensando a cultura, como você gosta de pensar, pensando as origens, né, as heranças, ancestralidade. Como é que você joga a gente para o futuro com esse lastro do passado aí, hein? Então, a sustentabilidade humana, na verdade, ela vem sendo cunhada, né, pela própria ONU desde 1940, né? E essa sustentabilidade humana, ela tem todo o ESG, né? Mas o conjunto de ações também que garantem a perpetuação da nossa espécie, né? Com equilíbrio físico, emocional, mental, espiritual, né? Com acesso permanente à educação, cultura, esporte, lazer, assistência médica. Isso tudo garante gerações futuras uma nova história, né? É. A gente tem essa mania que a gente confunde. As palavras, elas têm às vezes uma mesma origem, né, por causa da comunicação, mas o significado, o entendimento delas é diferente, a tal da semântica, né? Então você fala sustentação é uma coisa, sustentabilidade é outra, né? Quando entra esse sustentabilidade, a reflexão é como é que é aquilo que existe por si só, aquilo que se garante por si só dentro de uma evolução natural, que não é pagar a conta de todo mês. A sustentabilidade é um negócio bem maior do que se sustentar, né? A sustentabilidade é investir em passado, presente e futuro, sem gastar, entre aspas, né, a nossa fonte maior de existência, né? Quando a gente investe tempo e tudo, né, de autopercepção, de culturas, de tudo isso, a gente tem efetivamente uma sustentabilidade local, a sustentabilidade da vida, do ambiente, e também a sustentabilidade, obviamente, humana, né, dos seres humanos, né? Então, eu quero até te provocar assim, a gente, com essas mudanças, depois de pandemia e tal, faz tempo que eu não faço um daqueles encontros, né, dos papos que você já teve comigo, fábrica de sonhos, planejamento estratégico para a vida, dos nossos encontros. Eu estou ainda tentando reunir força, gente, para fazer o evento Futurabilidade que está tá nesse viés aí, porque é sempre muito bom a gente reforçar, né, quando eu falo do Futurabilidade, o futuro tá aí, ele vem de qualquer jeito. O interessante é como é que eu vou, como é que você vai, qual é que é o sentido que eu dou para esse ir para o futuro. E é muito legal a gente pensar isso, especialmente nessa época do ano que a gente já começa a projetar 2023, né? Deixar para trás o que tem que ser deixado, mas mesmo assim respeitar quem a gente é, de fundo mesmo. E garantir a beleza que a gente tem como essência. Como é que se mantém uma beleza dentro dessa ideia de sustentabilidade, sabendo que a gente é tão diverso, Flávio?
Então, cara, você sabe que quando, lá em 72, né, quando a gente teve a primeira conferência internacional da Organização das Nações Unidas, né, na Suécia, para discutir o meio ambiente, os seus recursos, a utilização e as consequências sofridas pelas atividades humanas, quando surgiu isso, a gente já deveria ter chamado de sustentabilidade humana se a gente tivesse incluído nisso o equilíbrio, a escolha da bondade, a ética, a compaixão, o transborde, né, que é o caminho do meio que a gente fala também no budismo, né? Então, acho que se a gente olhar para como a gente vai suprir as necessidades das gerações presentes e futuras, né, com os recursos naturais e com os nossos recursos físicos, emocionais, mentais e espirituais, a gente pode falar de sustentabilidade humana em todos os seus contextos, né? Desde o contexto do respeito e a não apropriação cultural, né, de povos e também de ambientes profissionais, até tudo que a gente pode olhar de multiculturalidade, globalização, né, os pensamentos que vêm por trás disso, né? Então, eu acho que para a gente poder se aprofundar, né, mais na sustentabilidade e na sustentabilidade humana, que eu acho que é o grande chapéu, a gente precisa entender das culturas, sejam as culturas das organizações, mas principalmente a cultura de todos os povos, né? Que é essa Então, diversidade. quando a gente fala a apropriação, às vezes ela também carrega o cérebro da gente para muitos lugares. A gente ficou uma geração assim tentando derrubar muros, né, de guetos, de nichos e tal, porque a gente é um, a gente tá todos juntos, né? Ultimamente a gente tem visto debates acolarados aqui no mundo que parece que está se criando muros. Ao mesmo tempo a gente tem esse discurso bonito da inclusão, da diversidade, de todos juntos, preservando a identidade e singularidade de cada um. É um desafio grande, porque existe a influência natural, a gente absorve aquilo que é do outro, aquilo que o outro traz, transforma a gente. Então a gente não sabe como é que eu absorvo sem me apropriar, sem negar a existência e a história linda que aquele povo, aquela cultura representa. É um grande desafio que a gente quer estar junto e preservar essa diferença, porque isso que é o multicolor da vida, é isso que é o balanço rico, né, de juntar gente, né, do que é a humanidade, né? Eu estava conversando agora com uma cacique feminina, né? Ela chamou Tana. Foi ela quem criou é um parque indígena que fica perto de Manaus, que tem 35 culturas que moram lá. É uma cacique mulher, a Lutana, é fortíssima. E eu estava conversando com ela sobre isso, porque eu estou indo, né, com a ONG, com a IDHL, estou indo com o papai, a minha mãe, nós sempre estamos juntos, nós três, né, nos nossos trabalhos, e com mais um médico psiquiatra, mais uma equipe de saúde mental, para levar essa questão dessas discussões de saúde mental, tanto nos povos dos rios, né, que são os ribeirinhos, que os indígenas chamam povos dos rios, quanto para os indígenas nos locais onde a gente vai conseguir ter acesso nesse momento. E conversando com ela, para mim, ficou um negócio muito interessante, assim, eu não sei se você sabe, mas a gente faz trabalhos na Amazônia há mais de 20 anos, né? A gente tinha um navio, inclusive, que era cedido pela Petrobras, e a gente, dentro do navio, a gente levava todas as especialidades médicas e a gente tratava tanto dos povos ribeirinhos quanto dos indígenas, fazendo, inclusive, cirurgia de catarata, porque a luz da água, né, do rio, ela causa mais cegueira e problemas de catarata do que qualquer outro lugar, porque ela funciona como um espelho, né, nos olhos, né? Então a gente fez esse trabalho muitos anos, depois a gente teve que afastar um pouco, porque a gente perdeu o navio, né? Mas a gente continua fazendo esse trabalho hoje com, claro, menor potência, mas também com muita capilaridade. Então, eu conversando com ela, uma coisa que veio para mim é que a cultura, eu não vou ficar discutindo a existência do planeta, nem sou capaz disso, não sou sociólogo, né? Mas se a gente for no próprio Wikipedia mesmo, minimamente, lá está muito claro que a cultura significa que todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte,
as crenças, a lei, a moral, os costumes, de todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, mas também quando faz parte de uma sociedade, que ele é membro, né, que são os povos. Independente se a gente estiver falando da cultura negra, europeia, asiática, indígena, qualquer uma que seja ela, né? E esse debate sobre apropriação cultural, que eu trago aqui no sentido de olhar a nossa sustentabilidade, tanto organizacional, dentro das empresas, quanto fora, nas nossas comunidades, é um debate sobre identidade cultural. A autoafirmação, o pertencimento de um grupo diante da necessidade de se definir diante do universo. Sabe aquelas perguntinhas básicas, né? Quem sou eu, de onde venho, para onde eu vou? Então, é isso. A gente até, não sei se a gente falou em algum momento sobre a molécula da confiança, que foi um estudo feito pelo Paul Zek, né, que é um neuroeconomista, porque ele traz, inclusive, isso como uma das principais formas de trazer união e saúde mental, quando você consegue reconhecer o seu pertencimento naquele lugar. Entende? Então, acho que ter esse olhar, sabe? E isso, eu vou te falar que as tribos indígenas me ensinam muito, principalmente quando eu estou conversando com os pajés, quando eu estou conversando com os caciques, e quando eu estou diante deles, ouvindo o que eles têm para me ensinar. E aí a gente percebe o quanto a gente foi usando termos como minoria, por exemplo, e colocando essas pessoas em desvantagem, como se nós fôssemos, na verdade, os representantes deles, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da sustentabilidade humana, para a gente poder trazer todo esse olhar, né, de como que a gente se mistura no que já é misturado, né? Não, essa expressão que você usou no início aí de uma beleza, né? Você vê a questão política ou de qualificar as coisas. Povos ribeirinhos é muito, mas muito diferente do que o povo do Rio. Porque o Rio, né, é o povo que pertence ao Rio, não é, não é o Porque povo que eles está em torno do Rio. os indígenas, eles falam povos do Rio, e eles são os povos, porque eles ficam mais dentro do mangue lá, né? Mais na É, mata, né? Então, nós somos os povos que vivemos nas cidades. é. Então, Não, nós mas somos divididos por povos, né? Assim, é muito bonito isso, né? Não, mas é como classificar, é como a gente diferencia aqui, quando a gente não fala qualidade de vida, isso aí é índice que está lá com o governo para mapear as coisas. Nós falamos de vida, de qualidade. É diferente de falar qualidade de vida, que é o índice, ó, tantas pessoas comem, tantas E, pessoas se alimentam. Nossa, o negócio é o seguinte, é a sua vida, primeiro lugar. Aí a qualidade, aí como é que você faz coisas importantes para a sua vida, mas é muito interessante a gente. Isso tem a ver com a nossa cultura de gestão, que às vezes influencia essa nossa cultura ancestral, como você gosta de lembrar, que coloca a gente no devido lugar. Traz a gente. Se a gente abandona esse lugar de origem, que é cultural e que é forte, que está nas nossas células, a gente perde a representação, a gente perde o nosso lugar no mundo. E a gente passa a fazer parte de um multiverso, né? Alguma coisa inventada para colocar a gente num outro ambiente que não é exatamente esse nosso originário, né? você sabe, quando a gente fala de originário, a gente está falando de original. Quando essa cacique estava conversando comigo, porque a gente está tomando muito cuidado para não invadir o espaço de cura onde eles usam os chás, né? Você sabe que eu sou totalmente adepta à cultura natural, né? Sou totalmente ancestral, não tomo medicamentos, etc, né? A não ser, claro, se precisar. Mas eu conversando com ela, ela falou assim, é muito importante a gente conversar mesmo, porque nós temos a medicina do conhecimento. Não é lindo isso? É. Medicina do conhecimento. Quando ela falou isso para mim, eu falei, isso resumiu o mundo, né? Resumiu a vida. Se você escutar o outro na base ancestral da sua história, você vai saber qual é a medicina do conhecimento daquele povo. E medicina significa prevenção, tratamento, cura.
né, através do conhecimento, né? Então, eu acho que se a gente conseguir ter esse olhar para tudo, sabe? Numa roda de conversa, se a gente tiver esse olhar dentro do nosso trabalho, você não vai se apropriar da fala do outro, do trabalho do outro, das ideias de uma empresa e levar para outra, sem saber se vai funcionar realmente, né? Então, eu acho que a sustentabilidade humana, ela está em olhar a medicina do conhecimento de cada lugar que a gente se instala. Quer dizer, pode ser uma investigação que começa por mim agora, com quem está ouvindo a gente, que é esse aconselhamento que a gente dá às vezes, da pessoa ter o seu próprio silêncio, ter sua própria busca, fazer um contato com as suas profundezas e com as suas origens, e aí ela vai ter grandes intuições. Afinal de contas, a gente é um reservatório de todo esse passado. A gente precisa, às vezes, acordar esse conhecimento que a gente foi botando cascas, cascas e mais cascas, e é absorvido aí por uma avalanche de informações e de sugestões, e que vem distorcendo essa nossa originalidade, digamos assim, já que a gente está no sustentabilidade, nossa originalidade, né? De falar de original mesmo, né, do nascimento da sua essência, né? Você quer ver um exemplo, assim, que eu acho que a gente está falando de sustentabilidade humana aí, e de se apropriar indevidamente e até colocar pessoas em risco? O xamanismo de boutique. Você não está vendo um monte de gente ficar filmando, Nossa. indo para a Amazônia com gringo, entendeu? Que não tem nada a ver, entendeu? Eles estão fazendo vivências e cursos, oficinas de xamanismo, para chamar atenção para personagens exóticos, entendeu? Que são capazes de comprar cocar, roupa, colar, usar uma pintura, se apresentar como xamã, então pajé, e ainda diplomar outros xamãs, sem Ai, conhecer ai, ai. absolutamente nada da cultura, entende? Isso é absurdo, porque essas pessoas, primeiro que elas estão recebendo um tratamento dos xamãs e pajés sem nenhuma qualificação. Não, agora a gente entende quando você falou apropriação no sentido cultural, é isso. É pessoas não autorizadas que não vivenciaram e absorvem alguma coisa, isso é um delito, isso é, como é que a gente chama estelionato, digamos assim, né? Você Claro. tirar, A gente por, pode chamar de até pirataria biotecnológica, entendeu? é, E a gente está invadindo, é uma tecnologia ancestral que está sendo roubada e colocada em vidrinhos etiquetados com lacinhos e vendidos para gringos ou é, turistas, É como a né? gente já questionou aqui, a gente valoriza muito o trabalho, né, de coaches, de mentores, pessoas sérias que se aprofundam em métodos e processos de conhecimento, de desenvolvimento, que é muito importante essas pessoas. Ao mesmo tempo, a gente critica aquelas oportunistas que sempre tem, quando a gente teve essa avalanche de gente com solução para tudo quântico, né? Isso é uma apropriação também de um conhecimento de alguém que não estudou, que leu um livro, achou aquilo muito interessante e por ter acesso àquele conhecimento daquele livro, porque foi muito legal, já se coloca numa condição de mestre de tudo e multiplica uma coisa sem nunca ter estudado nem a física tradicional. É muito triste isso. Quando se trata de cultura, é isso aí, é uma agressão a uma história ainda muito mais grave, né? Porque é um respeito que a gente tem que ter com todas as culturas, porque se a gente é uma humanidade hoje ainda com tantas dificuldades, certamente cada cultura pode nos ensinar muito para que a gente ache um dia, quem sabe, uma harmonia saudável nas diferenças, né? Que é Exatamente. a coisa mais bonita que existe, né? Você conhece a Dayara Tucano, que é uma E assim, xamã eu conheço, do não. Krenak, né? Sim. Do Krenak. Ela tem uma frase que eu acho maravilhosa, magnífica. Aliás, a Krenak também, né? Vamos combinar, né? É um deus, né? Assim, tudo que ele fala é absolutamente extraordinário, né? Ela tem uma frase que ela fala assim: para mim, discutir apropriação cultural é um convite para o abraço, nos conhecer melhor em nossa autoridade, nas nossas identidades, nas nossas histórias e nas nossas culturas.
Ai, que beleza. Não é lindo? Ela é de, Essa é a boa apropriação, né? ela é Aí de, tá valendo, né? ela é demais, demais. Ela é inacreditável de interessante. E altamente apreciativa, né, no convite, né? É. Poxa, Flávia, um papo legal esse para a gente refletir hoje, sustentabilidade humana, assim dentro de um conceito, não nos apropriar do conceito que a gente tem que está sendo usado para sustentabilidade de tudo, que é bacana considerando processos. Nesse caso é de uma delicadeza em relação ao ancestral, ao original, aquilo que a gente é e não pode deixar de ser. Você muda tudo em função do tempo, do clima, das circunstâncias, mas você não deixa de ser, né? Você não pode abandonar o ser que você é. Acho que essa é uma lei primordial, talvez, para a gente refletir sobre sustentabilidade humana, porque não é só o eu, é o nós. Isso. Quando eu estou falando de mim, eu não estou falando de mim só, estou falando de uma ancestralidade, estou falando da ancestralidade da Flávia que está diante de mim e das pessoas que estão agora compartilhando com a gente. E isso dá para a gente uma dimensão grandiosa da nossa pequenez e da nossa da nossa grandeza ao mesmo tempo, né? Por causa das conexões que a gente tem, graças às culturas, às Da nossa multiculturas que a gente interdependência, tem. né? Todos nós interdependemos, né? Olha, você deu aí um bom assunto para boas conversas neste fim de semana, né? Com amigos, né? Boas reflexões aí, porque é um jeito delicado de pensar sustentabilidade, é olhar para o ser humano e a nossa sustentabilidade. Você falou aqui do IDHL, a gente quase não fala, mas é isso aí, o IDHL você acessa lá, idhl.org, certo? Então, org.br. além de toda a atividade da Flávia como mentora, como consultora, os projetos, as aulas, os biohacking, né? Todo esse modelo de aprofundamento aí nos escaninhos mentais, comportamentais das heranças todas. Tem lá os cursos e tem esse trabalho que não é um instituto que chegou agora, como ela conta aqui sempre, Mas maravilhoso. nós temos É, 35 um, anos, é uma entidade familiar. A Flávia foi gestada dentro já praticamente do IDHL e já tomou a sua vacina amarela, porque agora você vai contra a febre amarela, porque vai para o Amazonas, né? Sempre tem que se precaver, né? Depois de 8 anos perde a validade, tem que tomar outra, né? Muito bem. Daqui a pouco, quando eu voltar da Amazônia, a gente troca ideias também do que a gente viveu lá. Dessa experiência. Pode ir estando lá, se tiver uma internet boa. Aí, Irineu, vamos falar aí um pouquinho que eu quero contar agora, que eu estou emocionada com tal situação. Abre essa câmera aí, vamos falar, porque eu estou aqui com os olhos cheios desse lugar e quero transmitir para as pessoas aí. Flávia, um beijo para você. Você está hoje em BH, né? Estou em BH hoje. Tá aí gostoso, casa de mamãe e papai? Estou no meu quarto de filhinha. Então tá aí, um beijo para todos aí, e BH que eu adoro, né? E tem aí os nossos ouvintes de BH, né? Quem sabe você tromba com alguns aí por hoje. Tomara. Feliz dia novo para você. Para você também. Beijo. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.